E aí, pessoal, beleza? Segundo uma matéria da revista americana The Atlantic, até mesmo os alunos das universidades mais conceituadas dos Estados Unidos estão com dificuldade de ler livros. Um professor de literatura da Universidade de Colômbia afirma que os alunos nunca leram tudo o que era solicitado, mas que nos últimos anos algo diferente vem acontecendo. Muitos alunos chegam até a faculdade, mesmo essas faculdades de elite como Columbia, Harvard e Yale, sem conseguir ler livros. Um dos motivos seria que nas escolas é solicitado que os alunos leiam apenas trechos de livros, além de notícias, mas não livros inteiros. Aí, quando chegam na faculdade, eles têm dificuldade de ler livros na íntegra, porque quando eles procuram se atentar aos detalhes, eles perdem o fio da meada do enredo como um todo. Outro problema é que os alunos se fecham quando eles se deparam com ideias e com textos que eles não entendem muito bem. Um professor da Universidade de Georgetown foi ainda mais longe. Ele diz que os alunos têm dificuldade para ler coisas simples como um soneto, que é um poema que tem apenas 14 linhas. Uma das possíveis explicações para esse fenômeno, de não conseguir ler livros, é claro, é o smartphone, é uma das hipóteses que explica isso. E aí eu acrescento a minha opinião. Eu desconfio que o problema não seja tanto o smartphone em si, mas esse formato de algoritmo do TikTok, que agora também o Reels do Instagram aderiu, que é um algoritmo, que te fornece um feed infinito de vídeos de acordo com o teu interesse. E se tu começa a assistir um vídeo e em 2 segundos ele não te prende a atenção, tu já passa para o seguinte. Imagina, 2 segundos, Então como é que alguém vai desenvolver atenção, foco, Se em 2 segundos não te interessa, tu já passa adiante. E isso é autocrítica, tá, gente? Porque eu sou viciadaça em TikTok. Eu passo, às vezes, eu fico passando o feed, tanto do Instagram quanto do TikTok, quando vê se, assim, num toque, se passou 1 hora. Outra explicação seria que as escolas preparatórias, para os alunos que querem entrar nessas universidades de elite, é que eles focam muito em testes. Eu imagino que seja algo semelhante ao que o Enem no Brasil. O Enem no Brasil, atualmente, tu tem um pequeno texto e uma questão sobre aquele pequeno texto. Não se pedem livros, leituras obrigatórias como se pede no vestibular, por exemplo. Então, o que acontece é que esses cursos preparatórios, eles acabam focando muito nesses testes e os alunos acabam estudando, lendo, somente esses textos curtos para se preparar para os testes e acabam, não desenvolvendo a leitura de textos mais longos. E, claro, outra explicação também seria o fato de que a pandemia e o ensino remoto também aceleraram esse processo, de distanciamento dos livros. Esse é basicamente o problema que essa matéria do The Atlantic coloca. Eu vou deixar o link da matéria aqui embaixo na descrição do vídeo. Só que essa matéria, assim, ela não é necessariamente uma pesquisa no sentido acadêmico, tá? Porque o repórter, obviamente, pesquisou muito. Mas sim é uma série de entrevistas com 33 professores universitários. E assim, por mais que esses professores tem uma opinião semelhante, a gente não pode esquecer que existe essa tendência de achar que a geração atual não lê tanto como a anterior. Mas eu acho que não é só em relação à leitura, Tudo a gente tende a achar que os jovens são mais problemáticos, que os jovens são mais irresponsáveis. Isso é uma tendência geracional, Achar que a geração seguinte, que a geração mais nova, é mais problemática. A gente não pode perder isso de perspectiva. Dito isso, eu, como professora, eu acho que teve sim uma piora no desempenho cognitivo dos alunos. E essa opinião não é só minha, diversos professores em geral. Ainda que essa matéria tenha sido feita, majoritariamente com base na opinião de professores, ela também traz alguns números. Em 1976, claro, esses números são referentes aos Estados Unidos, é importante frisar. Em 1976, 40% dos estudantes de ensino médio tinham lido pelo menos 6 livros por entretenimento, que eram leituras que eles não tinham que ler para a escola. 11,5% não tinham lido nenhum livro. Em 2022, esses números estavam todos trocados, Ou seja, 40% não tinha lido nenhum livro e somente 11 e pouco por cento é que tinham lido livros por entretenimento. Eu sei que o ideal seria nós termos dados mais concretos, de uma pesquisa de verdade, para ver se os estudantes realmente estão deixando de ler. De qualquer forma, eu acho que esse é sim um problema para nós aqui do Brasil, principalmente em escolas públicas. Por exemplo, o livro didático, que é a maioria dos livros com que os alunos têm contato, são livros que trazem, pelo menos os de linguagens, eles trazem somente trechos de textos. E as bibliotecas, quando elas existem na escola, porque não é toda escola que tem uma biblioteca, geralmente o acervo é muito precário. Ou seja, a gente vai ter poucos exemplares e assim, muito ultrapassados. A gente dificilmente vão ter livros assim que estão populares entre adolescentes naquele momento. E também é importante frisar aqui que é complicado quando a gente não tem um livro por aluno de turma, porque dentro do nosso
nosso contexto socioeconômico no Brasil, é muito difícil tu exigir que esses alunos comprem livros, né? A maioria dos alunos de escola pública vem de famílias pobres, de classe trabalhadora, em que comprar um livro está fora da realidade deles. Então é muito importante que essas bibliotecas tenham um exemplar por aluno, pelo menos. E é por isso que eu acho que o PNLD literário é tão importante. O PNLD, ele é o Plano Nacional do Livro Didático, e o PNLD literário é específico para livros de literatura. A gente, se eu não me engano, o último que a gente recebeu, os professores eles podem escolher os livros, então nem sempre os livros que a gente escolhe são os livros que a gente recebe, mas a gente tem a oportunidade de escolher. Eu escolhi, por exemplo, Redemoinho em Dia Quente, da Jarid Arraes, eu escolhi O Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior, eu escolhi O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, eu escolhi o Antes do Baile Verde, da Lígia Fagundes Telles. Então, assim, eu pude escolher livros bons, e aí vem um exemplar por aluno, o que é muito importante para a gente poder trabalhar em sala de aula com esses livros. Isso é fundamental. Infelizmente, o PNLD literário está atrasado esse ano. O que a gente recebeu no final do ano passado, se eu não me engano, ele foi referente a 2021, e agora o ano seguinte, assim, tá super atrasado, a gente nem começou a escolher ainda. E provavelmente é por questão, né, de falta de verba, que sempre que se faz corte no orçamento, a educação é um dos primeiros itens, né, a ter o orçamento cortado. Porque assim, gente, mesmo que nós estejamos lendo menos livros, aqui no Brasil nós ainda lemos muito pouco em relação a outros países. Porque assim, gente, ler livros é algo muito importante. Essa própria matéria do The Atlantic, né, que fez eu fazer esse vídeo, ela menciona vários benefícios de se ler livros. Nem sempre esses benefícios de ler livros, eles são assim, tangenciáveis, né? Mas por mais que a gente saiba, não custa relembrar. Ler livros de literatura nos ajuda a desenvolver a nossa empatia. Porque por meio de textos literários, a gente pode ver o ponto de vista de alguém que viveu há séculos atrás, por exemplo. Isso só é possível porque a gente acompanha esse personagem em uma trajetória. A gente não vai desenvolver essa empatia lendo um trecho, lendo meia dúzia de parágrafos. A gente precisa, né, acompanhar essa trajetória para conseguir enxergar o mundo como esse personagem enxerga. Outra coisa que a leitura dessa matéria de Atlantic me trouxe foi um conforto de saber que, de certa forma, eu tô num caminho certo. E que eu tô certa, né, de seguir meus instintos. E é exigir que os meus alunos de ensino médio leiam livros. Porque se eles não tiverem a oportunidade de desenvolver esse hábito na escola, fora dela é muito difícil que eles consigam. Porque, né, a gente sabe que a gente aprende, a gente cria mesmo o hábito da leitura mesmo em casa. E muitos desses alunos vêm de famílias que não têm o hábito de ler, né? Então eu acho que a escola tem a obrigação de oferecer essa oportunidade. E é o que eu tento fazer, por mais que a maioria dos meus alunos não gostem disso. Gente, o que eu tinha a dizer sobre essa matéria era isso. Eu queria trazer essa discussão para vocês. Então eu quero que vocês deixem aqui nos comentários a opinião de vocês. Vocês acham que a gente realmente está lendo menos, ou vocês acham que isso é apenas uma impressão, né, que toda geração tem de que a geração mais nova não lê? Deixem aqui nos comentários a opinião de vocês, tá? Por hoje era isso. Um abraço e até a próxima!